Bom dia, boa noite, boa tarde, queridos alunos, alunas. Hoje nós vamos começar mais uma aula de história aqui para o Ponto da Ciência. Hoje nós vamos falar sobre o esplendoroso Império Bizantino, né? Só lembrando a vocês que o Império Bizantino foi a parte que sobrou lá do antigo Império Romano, né? A parte ocidental dele caiu em 476, mas a outra banda, digamos assim, a outra parte do Império vai sobreviver, né? Vai ter o seu auge com Justiniano, um dos principais imperadores, e ele será chamado de Império Bizantino, lá onde o Império tinha uma segunda capital. No lado ocidental nós tínhamos Roma, e no lado oriental nós vamos ter a cidade de Constantinopla. Ok? Então vamos falar a respeito do Império Bizantino. Deixa isso aqui. Tá? Desculpe pela imagem, estou gravando de um computador pré-histórico. Então vamos lá, as principais características aí do Império Bizantino. Vou pegar aqui meu marca-texto para ajudar. Então vamos falar sobre esse rapazinho hoje aqui, ó. O Império Bizantino, essa palavra bizantino aqui vem de Bizâncio, né, que era o nome da antiga capital. Depois mudou para Constantinopla, em homenagem a Constantino, o imperador Constantino, né? Então, Bizâncio, antiga capital, o nome antigo da capital, Bizantino, ok? Sem publicação a respeito do nome. Então vamos lá. Então nessa aula vamos falar sobre o Império Bizantino e também sobre o surgimento da religião muçulmana, o Império Árabe. São dois assuntos durante essa aula, ok? Primeiro Império Bizantino, depois Império Árabe. São assuntos que tem bastante documentários, se vocês puderem olhar no YouTube. Eles se relacionam com vários outros assuntos, ok, pessoal? Esses dois assuntos aqui, eles se relacionam com vários outros assuntos, então tem muito filme, muito documentário, muita coisa legal para vocês verem. Então vamos lá. O Império Bizantino, o que era? O Império Romano Oriental. O ocidental caiu, vai ficar a parte do Oriente, né? Também era conhecido como Império Grego, tanto que quando a Igreja Católica vai se dividir, a parte do cristianismo que vai se formar lá será chamada de Igreja Ortodoxa Grega, né? Que tinham características diferentes do catolicismo romano, do catolicismo ocidental. Qual era a capital? Era a cidade de Constantinopla, a antiga Bizâncio, daí o nome bizantino, já falei. Hoje é atualmente a cidade de Istambul, que é a capital da Turquia. Fica localizado, pessoal, numa região muito estratégica. Existem vários pontos estratégicos, até a nossa capital do Rio Grande do Norte, Natal, é considerada um dos pontos estratégicos mais importantes, militarmente falando, no mundo, né? E Constantinopla é também. Por quê? Porque Constantinopla é a cidade da Ásia mais próxima da Europa. Então, se você passar o Estreito de Bósforo, que é poucos quilômetros, você consegue chegar à Europa. Você pega um barquinho ou nadando, se você for um cara muito atleta, você vai conseguir chegar na Europa em um pulo. Então é uma região muito estratégica, mesmo. Então lá é como se fosse a ligação do Oriente com o Ocidente. É visto dessa maneira, é uma rota comercial muito importante. Então, localização privilegiada estrategicamente por causa desse contato aqui entre o Oriente e o Ocidente, né? Então ela liga o Oriente, onde se faz a seda, o vidro, onde se faz as especiarias, se planta e traz para o Ocidente para vender. Então era uma região muito rica comercialmente, desejada por muitas pessoas por ser militarmente e comercialmente muito estratégica. Ok? Então vamos lá. Comércio muito ativo devido a essa ligação entre o Oriente e o Ocidente. Produção agrícola próspera, né? Então muita agricultura, muito comércio e significa o quê? Muita riqueza. Okay? Uma região muito rica. Talvez por isso que conseguiu resistir às invasões bárbaras. As invasões bárbaras que destruíram o Império Romano Ocidental, o Oriental conseguiu se manter, né? Tinha muito mais dinheiro, muito mais estabilidade política e financeira e aí conseguiu sobreviver. Uma marca interessante sobre a política dentro do Império Bizantino é esse termo aqui, pessoal, o cesaropapismo. Cesaropapismo. O que é que significa o cesaropapismo? Vamos analisar essa palavra aqui. César era a palavra dada aos imperadores romanos, né, em homenagem a Júlio César. Palavra dada aos imperadores romanos e denota um líder político, um imperador, alguém que tem uma liderança política.
E Papa? Papa é uma liderança religiosa. Quem é o Papa da Igreja Católica hoje? Papa Francisco. Então, quando nós analisamos essa palavra aqui, nós vemos duas noções, pessoal. Poder político mais poder religioso. O que é que isso quer dizer? Que o imperador, lá na parte oriental do Império Romano ou no Império Bizantino, ele tinha tanto poderes sobre a política, como ele tinha também poderes sobre a igreja. Então ele era o chefe do exército, ele era o líder político da nação e ele também era o líder da igreja. Então lá tinha o imperador, que ao mesmo tempo era papa. Então nós temos o papa e o imperador em uma única pessoa. É isso que é o Césaropapismo, ok? Então compreendam bem esse termo. Césaropapismo, só juntar César, líder político, Papa, líder religioso, junta-se em uma pessoa que é o imperador, ok? Então não se esqueçam desse termo aqui, que é um dos termos que mais marca as características políticas dentro do Império Bizantino. É o Césaropapismo. O imperador manda em tudo, né? É uma teocracia. Ele manda tanto na religião como na política. Seguindo em frente. Vamos falar aqui do principal imperador do Império Bizantino, o famoso Justiniano. O famoso Justiniano, pessoal. Por que ele foi tão importante? Observe que foi durante o governo dele que houve o auge do Império. Vou mostrar mais à frente o mapa para vocês. E vocês verem, pessoal, que o Império Bizantino não ficou restrito só à Ásia Menor, só à região de Constantinopla. Eles conseguiram muitas conquistas territoriais. A Península Itálica, que antes era um pedaço do antigo Império Romano Ocidental, a Península Ibérica, Espanha, Portugal e o norte da África também. Ou seja, eles quase conseguiram recuperar o que antes era o Império Romano, se você juntar Ocidente e Oriente. Então, com Justiniano houve o auge do Império por causa dessas conquistas territoriais. Para governar todo esse império gigantesco, ele vai criar normas, vai criar condutas, vai criar leis, vai criar coisas para ajudar a administrar todo esse império. O que ele vai fazer? Compilação do direito romano, tudo que tinha do direito romano ocidental, ele vai trazer para o Oriente. O que tinha de bom lá na filosofia, nos livros de direito, ele vai trazer, e vai criar o seu próprio corpo de leis civis, que é o Corpus Juris Civis. É o corpo, ou seja, um conjunto de leis civis. Aqui tinha o que era certo, o que era errado, as punições, quais eram os seus direitos, quais eram os seus deveres, tudo para manter a sociedade bem organizada e bem administrada. Ele tinha poderes ilimitados, então mandava em tudo e em todos, poderes ilimitados ao imperador. A igreja, como sempre, vai ter muitos privilégios, vai ganhar muitas terras, vai ter um poder de influência cultural muito grande na sociedade, juntamente com a nobreza, que são os donos de terra, são as famílias ricas. Então, igreja e nobreza serão donas de muitos privilégios, ok? Para onde o povo pobre? O povo pobre vai viver na marginalização. Existia, pessoal, leis que pegavam as terras dos pobres e davam para os nobres ou para a igreja. Então, era como se o pobre não tivesse direito a nada, não fosse nem considerado um cidadão. Estava ao mercê da sorte, tinha que trabalhar feito um condenado para conseguir se alimentar. Enquanto a igreja e a nobreza era vivendo das benesses, recebendo doações e benefícios do imperador. Então, marginalização dos colonos e escravos. Eles tinham as piores condições possíveis. A burocracia é centralizada, mais os gastos militares, porque para você ter esse grande número de conquistas territoriais, você tem um gasto muito grande. Então, burocracia centralizada, tudo na mão do imperador, gastos militares para ter grandes conquistas. Para sustentar tudo isso, você cobra o que do povo? Impostos. Como sempre, os bonitos dos impostos, altíssimos. Então, quanto mais conquistas, mais privilégios dados à nobreza e à igreja, mais o povo vai ter que pagar impostos. E esses impostos fizeram com que acontecessem várias revoltas populares. O povo não aguentava mais tanta injustiça. A principal delas é a revolta de Nique, sedição de Nique. Em alguns livros vai estar Nica, com A. Revolta de Nica ou sedição de Nique. Então, se vocês verem com Nique ou com Nica, é a mesma coisa. O que é que significa essa palavra aqui? Essa palavra era a palavra
que a população gritava, né, durante a revolta. Eles ficavam gritando Nick, Nick, e o que é que ela significa? Ela significa vitória. É a palavra que significa vitória. Então eles ficavam gritando a todo momento vitória, 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 e por isso ficou conhecido essa revolta popular como uma revolta de Nick, que era a palavra, era o grito de guerra deles, ok? Revoltas populares contra todo esse poderio, toda essa corrupção, todos esses gastos, toda essa burocracia que acontecia lá. Um dos principais símbolos do Império Bizantino até hoje está de pé, só que ao contrário do que ele era nesse período aqui, que era uma igreja, né? A igreja de Santa Sofia, é uma igreja gigantesca, ela hoje é uma sinagoga. Como hoje Istambul é uma cidade muçulmana, lá não tem mais rastro nenhum da cultura cristã da igreja. Eles trocaram as coisas dela e deixaram só as paredes. Ela hoje é um templo muçulmano, ok? Atualmente ela é um templo muçulmano, mas nesse período era uma das mais belas igrejas, né, do estilo bizantino, né, representando muita majestosidade daquele período, ok? Acho que tem uma foto aqui à frente para vocês darem uma olhadinha nela. Ó, tá aqui a Catedral de Santa Sofia. Sofia, para quem é bom aí de filosofia, né, sabe que significa conhecimento, a palavra Sofia. Então foi uma igreja dedicada ao conhecimento, podemos dizer assim, à sabedoria. Ok? Aqui essa foto é atual, então hoje ela não é mais usada para cultos cristãos, e sim para as reuniões muçulmanas, porque Constantinopla foi tomada em 1453 pelos turcos e pelos muçulmanos, e até hoje é uma cidade muçulmana. Ser cristão aí é um pouco mais complicado. Okay? Aqui é uma foto dentro, mostrando a grandiosidade, essa grande cúpula, né? Essa abóbada gigantesca aqui. Então, isso aqui são as características da arquitetura bizantina. É meio que uma mistura do gótico com a românica. Se vocês prestarem bem atenção, ela tem tanto traços góticos como tem também traços românicos. É um estilo bem deles, é um estilo bizantino, esse aí. Ó, a extensão máxima do Império Bizantino. Durante o governo de Justiniano, que eu falei, que foi onde teve a maior quantidade de conquistas territoriais, essa era a extensão. Observe, pessoal, que quase voltou ao que era antes o Império Romano. Se tivesse pegado essa parte aqui, né, pegado toda essa parte aqui da Gália, né, a região germânica, e pegado uma parte da Inglaterra, o Império Romano teria voltado ao que era antes. Quando você juntava tanto o Ocidente como o Oriente, né? Então, daqui, da capital, Constantinopla, observe que ela está na ligação entre a Ásia e a Europa, né? Por isso é tão importante essa partezinha fininha que nós chamamos de Estreito de Bósforo, que ao lado do Canal de Suez e ao lado do Estreito de Gibraltar, formam, né, esse trio de pontos mais estratégicos do mundo. Então, os pontos mais estratégicos do mundo militarmente é Gibraltar, Suez, Bósforo e também Natal, no Rio Grande do Norte, que é conhecido como a esquina do Oceano Atlântico. Né? Então nós temos esse privilégio, essa moral aí de sermos um dos pontos mais estratégicos do mundo. Então, se acontecer uma guerra mundial, o primeiro canto no Brasil a levar bomba é o Rio Grande do Norte. Né? Sintam-se felizes por isso. Mas não vai acontecer guerra não. Então vamos lá. Ó. Lá, por ser próximo ao Oriente, eles tinham muitas influências dos valores orientais. Né? Muitas influências. Tinham uma cultura um pouco diferente da Roma ocidental. O grego vai ser a língua oficial deles a partir do século VII. Né? Só que por essa influência dos valores orientais, pessoal, o cristianismo lá vai ser também um cristianismo diferente do cristianismo romano. Né? É isso que vai gerar o cisma, ou seja, a briga, a divisão. Cisma é divisão, é um racha. O cisma do Oriente foi quando a igreja cristã, católica, que existia naquele período, ela era só uma. Mas em 1054 ela se dividiu em duas igrejas. E por quê? No lado oriental, lá em Bizâncio, surgiu duas doutrinas que não tinham na igreja católica romana. Uma delas é o monoficistas. Os monoficistas
eles ensinavam o quê? A negação da Santíssima Trindade. Eles negavam que existia a Santíssima Trindade e que Cristo tinha apenas uma natureza divina. Cristo, mesmo tendo se encarnado em homem na terra, ele era só Deus. Ele não tinha natureza divina, ele tinha apenas natureza divina, ele não tinha natureza humana. Já a Igreja Católica Romana acredita que Jesus Cristo foi 100% Deus, mas também foi 100% homem. Então existia uma dualidade de natureza. Jesus Cristo era Deus, mas também era homem. Já eles não. Os monofisistas acreditam que Jesus Cristo tinha apenas uma natureza, que era a natureza divina. E também tinha os iconoclastas. Enquanto as igrejas católicas romanas eram cheias de imagens, de esculturas, com representação dos santos, dos profetas, do próprio Jesus Cristo, e as pessoas adoravam essas imagens, os iconoclastas diziam que era pecado adorar imagens e ter imagens dentro dos templos. Okay? Então eles tinham essa diferença. Era uma mesma igreja que no Ocidente acreditava em imagens e acreditava na Santíssima Trindade, que Jesus Cristo foi homem e Deus. Já quando você chegava no catolicismo oriental, lá eles não acreditavam em imagens, não aceitavam imagens. Tanto que teve o movimento iconoclasta, onde eles saíram quebrando todas as imagens das igrejas. Okay? Então, vendo que a igreja estava dividida em duas doutrinas, em 1054 houve o cisma do Oriente. Oficialmente, a Igreja Católica agora se dividiu. Tinha uma unidade e agora ela vai se dividir. No lado oriental, lá de Constantinopla, nós vamos ter a Igreja Cristã Ortodoxa Grega. É essa, monofisista e iconoclasta. A Igreja Cristã Ortodoxa Grega, que era liderada pelo Patriarca de Constantinopla, como se fosse o Papa, o Imperador de Constantinopla. Já a Igreja Católica Romana se manteve, então ficou Igreja Cristã Ortodoxa Grega de um lado, do lado ocidental, Igreja Católica Apostólica Romana, liderada por quem? Pelo Papa. E até hoje existe essa divisão, até hoje a Igreja Católica é dividida entre duas. A Igreja Católica Apostólica Romana, que tem mais no mundo, e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega. Ok, pessoal? Quando vê a decadência aí, vem entre o século VII e o século VIII, as invasões dos bárbaros e dos árabes, em busca daquela região que era muito rica, ótimo para comércio. Árabe é um povo que adora fazer um comércio. Século XI e século XIII, ela foi alvo das cruzadas. Sim, o movimento cruzadista que saiu lá da Europa para libertar Jerusalém. Em vez de liberar Jerusalém, eles foi saquear Constantinopla. Por isso que as cruzadas não deram certo, porque eles trocaram Jesus pelo dinheiro. Os motivos religiosos foram substituídos pelos motivos econômicos, pelo orgulho, pela ganância e tudo mais. E aí o ponto final do Império Bizantino se dá em 1453. Isso aqui é um marco histórico, marca o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. 1453, quando os turcos otomanos, invadem e tomam Constantinopla. Então, a partir dessa data aqui, pessoal, Constantinopla não vai ser mais uma cidade cristã, porque agora ela vai ser governada por líderes muçulmanos e até hoje ela segue sendo uma cidade predominantemente muçulmana, ok? Então, essas foram as informações e a aula sobre o Império Bizantino. Até a próxima aula, onde nós iremos ver a formação do Império Árabe e estudar um pouco sobre a religião muçulmana. Forte abraço.